E para você que não sabe, esse daqui é o Golden Grids, é uma escola livre de inovação e criatividade, e um dos métodos que a gente usa para inovação e criatividade é a biomimética, que é um método apaixonante de observar a natureza, aprender com ela e depois imitar o que a gente conseguir. E eu tenho uma amiga dentro da biomimética, eu estudei biomimética, eu tenho uma amiga da biomimética que é a Alessandra Araújo, e um dia ela me fez uma pergunta, ela perguntou o que era biomimética para mim, né? Então, eu acabei de dar o conceito de biomimética, né? Então eu falei o que é biomimética, mas eu nunca tinha parado de fato para pensar o que era a biomimética para mim, né? Para fazer esse recorte dentro da biomimética. E aí eu estava refletindo um pouco sobre isso, né? Sobre o que é a biomimética para mim, e não tem como não falar disso sem conectar um pouco com a jornada que eu tive, né, em relação à biomimética, e de como que esse conceito de biomimética foi ganhando várias formas diferentes. Então, quando eu comecei a biomimética era emulação consciente dos genes da natureza, que é o conceito que a gente aprende dentro do curso de formação de biomimética, mas eu não tinha exatamente consciência do que eu estava repetindo quando eu falava que era uma emulação consciente dos genes da natureza. Porque normalmente a gente está falando de uma coisa que é muito além da consciência que a gente tem. Primeiro que consciência já é uma coisa muito complexa pra gente, né? Ter consciência sobre as coisas é algo que requer um rigor e uma reflexão interna muito grande, né? E quando a gente está falando de consciência, assim, na biomimética não é exatamente aquela conscientização de não jogar o papel no chão, né? Que era o que eu achava antes, né? Então, quando comecei o estudo de biomimética, para mim a emulação consciente era eu saber que existia uma ecologia, que existia uma sustentabilidade que eu não podia ir de encontro a isso, né? Quase como um ativismo assim, ecológico e algo que tinha que ser protegido, que tinha regras próprias. Mas eu não tinha exatamente muita consciência. E ao longo da formação da biomimética, e aí não é só uma coisa da formação, tá? Porque a formação da biomimética coloca a gente muito em contato com a natureza. E aí, quanto mais contato com a natureza você vai tendo, mais esse prisma vai abrindo. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, esse prisma foi abrindo e eu comecei a ver que a consciência, né, a emulação consciente, a parte do consciente desse conceito, não era só uma parte de ativismo, mas uma parte de você realmente saber que a natureza ela é completamente interconectada e que qualquer alteração que você faça em qualquer organismo, qualquer ser vivo, vai impactar no planeta inteiro. Isso fez a minha cabeça abrir muito e eu coloco muito nos vídeos aqui em referências de livro, que eu gosto muito desse tipo de leitura que faz a cabeça da gente abrir um pouco, a gente perceber a natureza além do meio físico, porque quando a gente vê a natureza como algo como um ser íntegro que opera com uma lei própria, com uma atividade própria, a gente começa a ver que essa lei ela tem sentido, né, em vários aspectos naturais. Então a gente vê o mundo físico, a natureza, a manifestação de árvores, de plantas, e a gente vê que tem um sentido daquilo tudo estar operando, né? E isso eu chamo de consciência, você ter consciência que tá que essa unidade, como o Alexander von Humboldt traz no livro dele, que a natureza ela opera como uma coisa só, a parte que eu chamo de consciência, né? Esse foi um aspecto que mudou muito para mim depois que eu comecei a fazer os estudos de biomimética. E aí, quando a gente fala de consciência e de você entender a ter conexão e que você faz parte disso, isso te coloca com uma certa responsabilidade sobre o que você pensa, o que você fala e o que você faz, né? Então, a biomimética antes e depois para mim, né? Antes ela era um conceito científico, algo extraordinário para a gente trabalhar com inovação, algo extraordinário para a gente trabalhar com desenvolvimento de produtos, que era exatamente o que eu queria. E ela passou a ser um conceito de, emular exatamente é fácil. Observar um organismo natural é fácil, fazer isso com consciência
de que aquele organismo natural ele está interconectado com diversos outros seres vivos e que todos eles operam dentro de um mesmo sentido, com uma mesma finalidade que é gerar vida, foi exatamente a transformação que eu acho que aconteceu nesse processo de biomimética. E aí, se eu fosse responder minha amiga Alessandra, eu diria para ela assim, a biomimética para mim foi perceber que eu também faço parte desse sistema, né? Que o sistema todo está operando, que a natureza tem regras próprias, mas que eu realmente faço parte desse sistema. Que eu também opero a favor e contra esse sistema, porque ninguém é perfeito, né? Só porque eu sou biomimeticista, estudo sustentabilidade, que eu sou uma pessoa perfeita, sem impacto zero, isso não acontece, isso não existe, né? E ter consciência de que eu tenho um impacto e uma impressão no mundo, eu acho que foi a parte do sistema que me coube e a parte do sistema que eu comecei a atuar depois que eu estudei biomimética. Então, se você quer estudar biomimética, prepare-se, porque você vai ter muitas reflexões sobre a natureza, muitas reflexões sobre a sua participação dentro desse meio natural, e que não é simplesmente um estudo mecânico de você observar e aplicar, até porque a parte da consciência e do ethos, que a gente chama da filosofia da biomimética, ela é a primeira cadeira que a gente estuda, é a parte mais fundamental dentro da emulação da biomimética, e provavelmente onde você vai gastar 90% do seu tempo dentro de um estudo de biomimética, porque sem ter essa consciência, sem ter essa noção de um todo, de como isso opera, dificilmente você vai entender que a emulação que você está fazendo é mais valiosa do que um desenvolvimento dentro do meio humano ou uma simples cópia da natureza. Então é uma reflexão que eu queria deixar para você que está aí começando a se aventurar dentro da biomimética, para você que quer ser um biomimeticista, para você que já é biomimeticista, e deve ter outras reflexões. Então, qual é a sua? O que mudou desde que você descobriu a biomimética, e o que mudou agora que você está começando a ver que existem outros parâmetros e outras coisas que podem envolver? Melhor, se você não está dentro da biomimética, o que muda para você em relação a observar a natureza? Você faz parte dessa natureza ou você não faz parte dela? E aí, compartilhe um pouco a sua reflexão para a gente fazer essa reflexão sobre a natureza e o aprendizado dela juntos, certo? Grande beijo e tchau, até o próximo vídeo!